Olá pessoal, estou aqui novamente, nós falamos sobre alienação parental, mas nem sempre aquilo que parece uma alienação parental é uma alienação parental. Muitas vezes o genitor que se sente alienado, que de repente se frustra porque ele vai buscar os filhos para uma visita e aqueles filhos não querem ir sair com ele. Muitas vezes ele pensa, puxa, será que a mãe, o pai está fazendo uma alienação parental? Será que alguém, talvez um avô, está falando mal e essas crianças estão sendo influenciadas contra mim? E aí, pessoal, o que acontece? Muitas vezes não é real. Muitas vezes também no fórum os genitores são convidados, os ex-cônjuges são convidados para uma conversa a respeito destes filhos que não querem visitar. E quando a gente vê, e muitos juízes que também já trabalham com direito sistêmico, que são juízes que fizeram cursos também de constelação familiar ou juízes que conhecem esse trabalho através de consteladores, muitos deles já indicam ou já orientam, encaminham esse casal, essa família para uma constelação. E aconteceu um caso de uma moça, aliás de uma menina de 10 anos, cujos pais se separaram e toda vez que esse pai vinha buscar essa menina para passar o dia com ele ou final de semana, conforme combinadas as visitas, essa menina não queria ir com ele de jeito nenhum. E ele conversando até com a mãe da menina, falou, puxa, mas por quê? O que está acontecendo? Ele teve a impressão de que havia ali uma alienação parental. Mas quando eles fizeram a constelação, orientados inclusive por esse juiz que acompanhava esse caso, ficou muito claro que essa menina, ela estava vinculada, ela olhava para um irmão dela que não tinha nascido. Então veio à luz que este casal, antes de se casar, enquanto eles namoravam, ela engravidou. Só que os dois resolveram que não era hora de ter filhos e eles praticaram um aborto, eles abortaram esse primeiro filho. E essa menina não tinha a mínima ideia do que tinha acontecido. Mas depois da separação dos pais, e o pai depois imaginando e puxando na memória, ele também percebeu que essa menina sempre tinha um senão com ele, que ele não sabia explicar. E quando isso veio à luz e quando numa constelação estes pais puderam olhar e se responsabilizar por este aborto que eles provocaram e tomar isso para si, essa menina se liberou, digamos, dessa incumbência de cuidar deste irmão, que dentro de uma fala infantil dela é como se ela dissesse, querido irmão, você não teve direito ao papai, eu também não me dou o direito a ele, por amor a você. Então, quando isso foi resolvido e foi olhado e trabalhado nessa constelação, tudo voltou ao normal. E essa menina pôde aceitar também o amor desse pai. Então, às vezes, são coisas que a gente nem imagina, que são emaranhamentos sistêmicos. E teve também um caso de um menino, e esse menino também não queria saber do pai. Ele não queria ir para as visitas com o pai. E esse pai também desconfiou de que essa mãe fazia alienação parental e um juiz também encaminhou esse caso para a constelação dessa família e ficou muito claro, muito rapidamente, que este menino estava vinculado à história de um ex-noivo da mãe dele, de uma pessoa que foi muito importante na vida dessa mãe. Só que ela terminou esse noivado porque ela conheceu o pai dele e ficou com ele. Então, o que acontece nesse caso? O coração deste menino olhava para este ex-noivo da mãe. É como se ele também dissesse inconscientemente, pai, como é que eu posso aceitar você se aquele homem perdeu a minha mãe para você? Quer dizer, eu devo a minha vida ao fato de ele ter perdido o casamento com a minha mãe. Então eu não posso aceitar você. Então percebe, pessoal, às vezes são coisas que parecem muito doidas. E aí eu convido vocês a estudarem um pouquinho, assistirem também outros vídeos para entenderem essas 3 leis sistêmicas de pertencimento, hierarquia, equilíbrio, porque tudo gira em torno disso. Então isso é muito interessante a gente perceber isso, como isso acontece. E às vezes também acontecem casos onde os emaranhamentos são emaranhamentos da própria mãe alienadora.
Eu também, esse caso fui eu que atendi no Sejusc, aqui em Sorocaba. Aqui a gente não tem ainda esse trabalho de constelação familiar no fórum, mas como eu sou consteladora e trabalho também com postura sistêmica, eu sempre ofereço para os casais essas falas, procuro mostrar aquilo que encrenca o sistema familiar, aquilo que libera isso. E um advogado até, que sabe que eu faço esse trabalho, pediu para essa conciliação acontecer no horário que eu estivesse lá. E eu atendi esse casal. E ficou muito claro que esta mãe dessa criança tinha uma raiva muito grande desse ex-marido. Quer dizer, eles foram ali para fazer um divórcio com guarda, com alimentos, formalizar o divórcio, mas não foi possível, porque ela era muito intransigente. Quando chegava, esse homem cedia e dava para ela tudo que ela pedia, ela voltava um passo para trás e dizia não, mas tem mais, mas tem mais, mas tem mais. E conforme a gente foi conversando e numa conciliação ou numa mediação, um fala, depois o outro fala, e a gente vai ouvindo as partes e cada um vai colocando as suas dores, os seus anseios. Ficou muito claro também, eu perguntei para ela, e como é que foi com os seus pais? Como é que foi o relacionamento dos seus pais? Aí ela contou que os pais dela se separaram muito cedo, que ela ficou com a mãe, que a mãe tinha muita raiva do pai, que a mãe fez alienação parental com ela, que ela não teve acesso a esse pai, que ela tinha muita raiva do pai. E aí, quando eu perguntei para ela, e você percebe que parece que você está repetindo a história, que você está fazendo a mesma coisa com a sua filha, que a sua filha vai passar a mesma coisa que você passou. Aí os olhos dela encheram de lágrima e ela pôde perceber que ela estava repetindo uma história. Na verdade, ela estava projetando neste marido que ia passar a ser ex-marido dali a pouquinho, a mesma raiva que a mãe dela sentiu do pai dela e que ela sentiu em relação a esse pai. É como se ela estivesse se vingando neste marido dessa ausência deste pai. Porque também, numa separação, às vezes é muito cômodo. Eu digo, puxa, meus filhos não me querem, eu paro de insistir. Não, os filhos precisam saber que você também está à disposição. E também os filhos sentem raiva quando essa tentativa não acontece, quando eles percebem que realmente esse pai desistiu delas. Isso é muito triste para as crianças.